Mindset, transformação de mente. Mindset, um termo, acredito que emprestado da palavra de Deus, das Escrituras, muito utilizado hoje na nossa atualidade aí pelos palestrantes, pelos coachings, pelos empresários, que significa uma reconfiguração de mente, uma transformação de mente, uma mudança de visão. Mas na verdade, antes de qualquer um desses utilizar esse termo, né, Jesus já falava sobre isso, a palavra de Deus já falava sobre isso, sobre a transformação da nossa mente, sobre uma mudança completa de direção, de visão. E é sobre isso que nós vamos falar. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 2, diz assim: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Transformação de mente, a mudança de visão é algo que Deus deseja para nós. E essa foi a primeira pregação de Jesus em público, né? Jesus disse: arrependei-vos, ou seja, ele fala, a palavra no original da metamorfose, né? Ou mude a direção, se transforme, né? Então, desde muito tempo, nós sabemos que precisamos ser transformados. Porém, essa transformação só pode acontecer de Deus em nós. Nós, por nós mesmos, não conseguiremos. Essa transformação de que estamos falando, da palavra de Deus, de uma mudança de mente, de uma mudança de visão, de parar de caminhar para a morte e caminhar em direção à vida. Em vida, só Deus pode fazer em nós. Essa mudança de direção em que Paulo estava falando com a igreja de Romanos, com a igreja de Roma, era para que a direção em que eles andassem fosse diferente da direção de que aquela cultura, aquele mundo caído da época andava. A direção diferente daquela cultura de pecado, de egoísmo, de uma vida controlada por nós mesmos, achando que nós sabemos de tudo, que nós somos autossuficientes e podemos fazer tudo. Na verdade, essa mudança tem a ver com entender que Deus criou tudo, que Deus sabe de tudo e que nós dependemos em tudo de Deus. E que nós precisamos caminhar diferente desse mundo caído do pecado. Por conta do pecado, do egoísmo, da maldade, da ira, de tudo que destrói o ser humano e a criação de Deus. Voltando para o texto, nós vemos que quando essa transformação ocorre nas nossas vidas, esse modo de pensar, voltando-nos para Deus, faz com que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em comunhão com Deus, vivendo o desejo, o propósito e a vontade de Deus. Vamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, a comunhão e a vivência com Deus. Como podemos viver isso? Só existe um modo, estando com Deus. E isso só foi possível e só é possível pelo que Cristo fez por nós, pagando pelo pecado que nós não poderíamos pagar. Através do que Cristo fez, nós podemos viver em paz com Deus e assim desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, estando com Ele, vivendo com Ele, estando no propósito, fazendo parte desse propósito de vida e sendo bênção na vida das pessoas. Não se esqueça que a transformação de mente, o seu mindset, está em ser renovado, regenerado e movido por uma mudança que Deus faz na sua vida. Deus abençoe você.
Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa transformação, essa regeneração aconteça nas nossas vidas diariamente. E eu sei que só o Senhor pode fazer. Assim como aquela conversa que o Senhor teve com Nicodemos em João 3, em que o Senhor falou que somente nascendo de novo nós poderíamos entrar no reino de Deus. Somente nascendo de novo, somente sendo renovado, transformado, mudado totalmente pelo Senhor, uma nova natureza, nós podemos desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito. E a minha oração é para que isso aconteça nas nossas vidas, através do que Cristo fez, entendendo e vivendo isso. Em nome de Jesus. Amém.